Tudo bem, nada que ela pudesse contar, tentar alguma outra coisa, pensar em alguma outra coisa. Ou muito depois, súbito vislumbre, também não é isso. Tudo bem, alguma outra coisa mais uma vez. E assim, continuando, acabará por acertar. Pensar em tudo o que se possa manter tempo suficiente. Cá para fora, para este mundo. Este mundo. Uma coisa minúscula, antes da sua hora. Este buraco abandonado. O quê? Uma rapariga? Sim, uma rapariga minúscula para este. Cá para fora, para este, antes da sua hora. Este buraco abandonado por Deus, chamado, não interessa, progenitores desconhecidos, desaparecidos. Ele esfumou-se, sem deixar sinal. O tempo de abotoar a braguilha, ela a mesma coisa, 8 meses mais tarde. Quase no ponto, por isso amor nenhum, ao menos isso. Amor nenhum, tal como normalmente acontece no... Um bebê sem voz, em casa. Não! Nem na verdade quanto a isso de nenhuma espécie. Nenhum amor de nenhuma espécie, nem então, nem depois. Por isso, história típica. Nada de relevante até fazer 60 quando... O quê? 70? Deus meu, até fazer 70. Vagueando num campo, distraidamente em busca de prímulas para fazer uma coroa. Alguns passos, depois parar, fitar o vazio, depois continuar. Mais alguns, parar e fitar outra vez. E assim continuando, completamente à deriva, quando subitamente, gradualmente, tudo se apagou. Toda aquela luz de uma manhã de abril. E ela deu consigo no... O quê? Quem? Não! Ela! Deu consigo no escuro. E se não exatamente inanimada. Inanimada! Porque ela ainda conseguia ouvir o zumbido, por assim dizer, nos ouvidos. E um raio de luz veio e foi. Tal como a lua é capaz de lançar à deriva, jogando às escondidas nas nuvens, mas tão entorpecida, sentindo-se tão entorpecida, que ela não sabia em que posição é que estava. Imagine-se em que posição é que estava, se de pé ou sentada. Mas o cérebro, o quê? Ajoelhada? Sim, de pé, sentada ou ajoelhada. Mas o cérebro, o quê? Deitada? Sim, de pé, sentada, ajoelhada ou deitada. Mas o cérebro ainda, de certo modo, porque o seu primeiro pensamento foi, muito depois, súbito vislumbre, educada como ela fora a acreditar com os outros extraviados num Deus misericordioso. O seu primeiro pensamento foi, muito depois, súbito vislumbre, que estava a ser castigada pelos seus pecados. Alguns dos quais, então, como que para lhe dar razão, lhe passaram subitamente pela cabeça, um a seguir ao outro, depois descartados como ridículos. Ou muito depois, este pensamento descartado, quando ela subitamente se apercebeu, gradualmente se apercebeu, que não estava a sofrer. Imaginem! Não estava a sofrer! Na verdade, não se conseguia lembrar, assim, de repente, quando é que tinha sofrido menos. A menos, claro, que estivesse destinada a sofrer, fadada a sofrer, tal como já outras vezes na sua vida, quando claramente preparada para ter prazer, ela acabara por não ter nenhum, nem mais pequeno, situação na qual, claro, aquela noção de castigo por um ou outro pecado, ou por todos, ou por nenhuma razão em particular, por si mesma! O que ela compreendia perfeitamente, essa noção de castigo que primeiro lhe ocorrera, educada como fora a acreditar com os outros extraviados num Deus misericordioso. O seu primeiro pensamento foi, depois descartado como ridículo. Talvez não fosse assim tão ridículo, afinal de contas. E assim, continuando, tudo isso, raciocínios vãos, até um outro pensamento. Muito depois, súbito vislumbre, muito ridículo, mas o quê? O zumbido! Sim, sempre o zumbido, por assim dizer, nos ouvidos. Embora, claro, na realidade, não nos ouvidos, no crânio. Um rugido surdo no crânio. E o tempo todo este raio ou feixe, como um raio de luar. Mas talvez não, certamente que não. Sempre no mesmo sítio, ora luminoso, ora velado, mas sempre no mesmo sítio. Como nenhuma lua seria capaz. Não, nenhuma lua. Tudo parte da mesma vontade de atormentar. Embora na realidade, de facto, não minimamente, nem uma pontada. Até ver.
Este outro pensamento, então, há muito depois, súbito vislumbre, muito ridículo, na verdade, mas tão seu, num certo sentido, que ela bem poderia gemer de tempos a tempos, contorcer-se, não conseguia. Como se em verdadeira agonia, mas não conseguia decidir-se. Alguma falha na sua personalidade, incapaz do logro, ou então a máquina, mais provável, a máquina, tão desligada, nunca recebeu a mensagem, ou incapaz de reagir, como se entorpecida, não conseguia emitir aquele som. Não um som qualquer, nenhum som de nenhuma espécie, nenhum grito de ajuda, por exemplo, se aí se sentisse inclinada, gritar. Depois escutar. Gritar outra vez. Depois escutar outra vez. Não, ao menos isso. Tudo silencioso como num túmulo, nada nela. O quê? O zumbido? Sim, tudo silencioso, não fosse o zumbido, nada nela que se mexesse, que ela pudesse sentir, apenas as pálpebras, presumivelmente, de tempos a tempos, tapar a luz. Reflexo, como dizem, nenhuma sensação de nenhuma espécie, mas as pálpebras, mesmo normalmente quem as sente, a abrir, a fechar, toda aquela umidade, mas ainda assim o cérebro, ainda assim suficientemente, completamente, nesta fase, em controlo, sob controlo. Duvidar até disto, porque naquela manhã de abril assim pensou o cérebro. Naquela manhã de abril, ela fixando com o seu olho um sino distante, quando ela se apressou em sua direção, fixando com o seu olho para que ele não lhe escapasse, não se tinha apagado tudo, toda aquela luz de si mesma, sem nenhuma da sua parte. E assim continuando, pensou, dúvidas vãs e tudo completamente parado, um silêncio doce como num túmulo, quando subitamente, gradualmente, ela se apercebeu. O quê? O zumbido? Sim, tudo completamente quieto, não fosse o zumbido. Quando subitamente ela se apercebeu que as palavras... O quê? Quem? Não! Ela! Se apercebeu que as palavras surgiam. Imaginem que as palavras surgiam. Uma voz que ela não reconhecia a princípio. Fazia já tanto tempo que se fizera ouvir. Depois, finalmente, teve de admitir que não podia senão ser a sua própria. Certos sons vocálicos que ela nunca ouvira em nenhum outro lugar. A tal ponto que as pessoas a olhavam fixamente, nas raras ocasiões, 1 ou 2 vezes por ano, sempre no inverno, por alguma estranha razão. A olhavam fixamente com um ar de incompreensão. E agora este fluxo contínuo. Ela que nunca fora, bem pelo contrário, praticamente sem voz toda a sua vida. Como é que ela sobreviveu? Mesmo quando fazia as compras, na rua às compras, numa qualquer loja, um mercado buliçoso, a lista numa mão, com o saco, o velho saco preto das compras, depois ali de pé à espera, o tempo que fosse preciso, no meio da multidão, imóvel, fitando vazio, a boca entreaberta como de costume, até lhe vir a entregar, o saco de novo na mão, depois pagar e sair, nem sequer um obrigado. Como é que ela sobreviveu? E agora este fluxo, não conseguindo apanhar nem metade, nem um quarto, nenhuma ideia do que estava a dizer, imaginem, nenhuma ideia do que estava a dizer, até começar a tentar iludir-se, que não era de modo algum dela, que não era de modo algum a voz dela. E teria sem dúvida conseguido, era vital que conseguisse, estava quase a conseguir após demorados esforços, quando subitamente se apercebeu, gradualmente se apercebeu, os lábios a mexer. Imaginem, os lábios a mexer. De um modo que, claro, até então ela nunca... E não eram só os lábios, a boca, os maxilares, todo o rosto, todas aquelas... O quê? A língua? Sim, a língua na boca. Todas aquelas construções sem as quais nenhum discurso é possível. E, contudo, habitualmente nem se sentem. De tal modo uma pessoa está fixada no que está a dizer. Todo o seu ser suspenso das suas palavras. De tal modo que não só ela tinha ela tinha não só ela tinha de desistir, de admitir que era sua e só sua, a sua própria voz. Mas este outro pensamento assustador, há muito depois, súbito vislumbre, ainda mais assustador se possível, que aquela sensação estava de volta. Imaginem, a sensação de volta, começando em cima, depois avançando para baixo, a máquina toda.
Mas não, ao menos isso, apenas a boca por enquanto. Por enquanto! Depois a pensar, ou muito depois, súbito vislumbre, não pode continuar todo aquele fluxo contínuo, esforçando-se por ouvir, por dali extrair alguma coisa, e os seus próprios pensamentos, extrair deles alguma coisa, tudo. O quê? O zumbido! Sim, o tempo todo o zumbido, por assim dizer. Tudo aquilo ao mesmo tempo, o corpo todo como que desaparecido. Apenas a boca, os lábios, a face, os maxilares, sem parar em um segundo. A boca em chamas! Fluxo de palavras nos seus ouvidos, praticamente nos seus ouvidos, não conseguindo apanhar nem metade, nem um quarto, nenhuma ideia do que estava a dizer, imaginem, nenhuma ideia do que estava a dizer e não consegue parar, não há maneira de parar aquilo. Ela que apenas um momento antes, apenas um momento, não conseguia emitir um único som, nenhum som de nenhuma espécie, agora não consegue parar, imaginem, não consegue parar o fluxo e todo o cérebro implorando, alguma coisa implorando no seu cérebro, implorando que a boca se calasse, que parasse por um momento, ainda que só por um momento, e nenhuma reação, como se não tivesse ouvido, ou não conseguisse parar por um segundo, como que enlouquecida, tudo aquilo ao mesmo tempo, esforçando-se por ouvir, por apanhar o fio da coisa, e o cérebro, em pleno delírio, tentando extrair dali algum sentido, ou fazê-la parar. Um ano passado, vasculhando no passado, vislumbres vindos de todos os lados, caminhadas, sobretudo caminhando dia após dia, alguns passos, depois parar, fitar o vazio, depois continuar, mais alguns, parar e fitar outra vez, e assim continuando, à deriva, dia após dia, ou aquela vez em que chorou, a única de que se conseguia lembrar desde quando era bebê, deve ter chorado quando era bebê. Talvez não é essencial para a vida. Apenas o grito à nascença para continuar, para respirar, depois mais nada. Até agora isto, um velho trapo já, sentada, fitando a sua mão. Onde é que isso foi? Alguns no campo, num campo, uma noite no regresso a casa. Casa! Uma pequena colina, alguns nos arredores, ao anoitecer, sentada, fitando a sua mão, ali no seu regaço, a palma virada para cima, subitamente úmida, a palma, lágrimas, presumivelmente, suas, presumivelmente. Ninguém em redor até perder de vista, nenhum som, apenas as lágrimas, ali sentada a vê-las secar, tudo acabado num segundo, ou tentando desesperadamente agarrar-se a alguma coisa, o cérebro tremeluzindo no seu próprio estertor, uma tentativa rápida de continuar, nada ali, avançar para o próximo, tão mal como a voz, pior, com o mesmo pouco sentido, tudo aquilo ao mesmo tempo, não consegue, o quê? O zumbido, sim, o tempo todo o zumbido, um rugido surdo como água, muita água a cair de uma grande altura, e o raio tremeluzindo, começando a mexer-se, como um raio de luar, mas não, tudo parte do mesmo, ter atenção a isso também, canto do olho, tudo aquilo ao mesmo tempo, não consegue continuar, Deus é amor, ela será purificada. De volta ao campo, sol da manhã, abril, o rosto mergulhado na erva, as cotovias apenas, e assim continuando, tentando desesperadamente agarrar-se a alguma coisa, esforçando-se por ouvir uma palavra aqui, outra ali, tentando extrair dali algum sentido, o corpo todo como que desaparecido, apenas a boca como que enlouquecida e não consegue parar, não há maneira de a parar, alguma coisa que ela tinha para... O quê? Quem? Não! Ela! Alguma coisa que ela tinha para... O quê? O zumbido. Sim, o tempo todo o zumbido. Um rugido surdo no crânio e o raio esquadrinhando tudo, indolor, por enquanto. Contar! Poderá ser isso? Alguma coisa que ela tinha para contar? Alguma pequena coisa? Antes da sua hora, buraco abandonado por Deus, nenhum amor, ao menos isso! Sem voz todos os dias da sua vida, praticamente sem voz. Como é que ela sobreviveu? Aquela vez no tribunal, o que tinha a dizer em sua defesa? Culpada ou inocente? Levante-se a acusada! Responda a acusada! Ali de pé, fitando o vazio, a boca entreaberta como de costume, à espera de ser levada, feliz por sentir aquela mão no seu braço. Agora isto,
Alguma coisa que ela tinha para contar. Poderá ser isso? Alguma coisa que tem para contar como é que foi? Como é que ela... O quê? Tinha sido? Sim. Alguma coisa que tem para contar como é que tinha sido? Como é que ela tinha vivido e continuado a viver? Culpada ou não? Continuado e continuado até fazer 60. Alguma coisa que ela... O quê? 70? Deus meu. Continuado e continuado até fazer 70. Alguma coisa que ela própria não conhecia. Não conheceria se eu visse. Depois perdoada. Deus é amor, misericórdia divina. De volta ao campo, sol da manhã, abril, o rosto mergulhado na erva, as cotovelas apenas, retomar a partir dali, continuar a partir dali, ainda mais alguns. O quê? Não é isso? Nada a ver com isso? Nada que ela pudesse contar? Tudo bem, nada que ela pudesse contar, tentar alguma outra coisa, pensar em alguma outra coisa. Ou muito depois, súbito vislumbre, também não é isso. Tudo bem, alguma outra coisa mais uma vez. E assim, continuando, acabará por acertar, pensar em tudo que se possa manter tempo suficiente. Depois perdoada, de volta... O quê? Quem? Não! Ela! Uma coisa minúscula... Saída antes da hora, buraco abandonado por Deus, nenhum amor, ao menos isso. Sem voz todos os dias da sua vida, praticamente sem voz, mesmo para si própria, nunca em voz alta, mas não completamente. Por vezes um impulso súbito, 1 ou 2 vezes por ano, sempre no inverno por alguma estranha razão. As noites longas, horas de escuridão, um súbito impulso de contar. Depois sair a correr e parar nos primeiros que encontrasse, nos lavatórios mais próximos e começar a deitar tudo cá para fora. Um fluxo contínuo, louco e desordenado. Metade das vogais erradas, ninguém conseguia acompanhar, até se aperceber dos olhares fixos que recebia. Depois morrer de vergonha, regressar rastejando, 1 ou 2 vezes por ano, sempre no inverno por alguma estranha razão. Longas horas de escuridão. E agora isto, cada vez mais rápido. As palavras, o cérebro tremeluzindo no seu próprio estertor. Uma tentativa rápida, continuar, nada ali. Avançar para outra coisa, tentar uma outra coisa. O tempo todo alguma coisa implorando, alguma coisa nela, implorando que parasse. Não atendida, parece não atendida, ou não escutada, demasiado débil. E assim continuar, tentando, não sabendo o quê. Gostava a tentar, o que tentar, o corpo todo como que desaparecido, apenas a boca como que enlouquecida. E assim continuar. O quê? O zumbido! Sim, no tempo todo o zumbido. Um rugido surdo como cataratas no crânio. E o raio vasculhando tudo, indolor, por enquanto. Tudo aquilo, continuar, não sabendo o que estava... O quê? Cai! Não! Ela! O que estava a tentar,